Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, são as hepatites agudas. O que é que chamamos de hepatite? É qualquer processo inflamatório que induz necrose e morte hepatocitária. E aí no sangue, o principal marcador vai ser o aumento das aminotransferases. E das aminotransferases, a que mais se eleva nas hepatites virais é a ALT, que poderá o paciente evoluir ou não com o quadro de icterícia. E como se apresenta no laboratório de um paciente com hepatite aguda? Nós vamos ter um aumento predominantemente da ALT, que pode variar de 5 a 50, 100 vezes o limite superior da normalidade, né? Ela é mais específica de lesão hepática. Então, nós teríamos variação de 200 a 2.000, 4.000, 6.000, 5.000. A outra aminotransferase é a AST, que também se eleva nas hepatites virais, mas ela não é tão específica, porque ela pode ser decorrente de lesão em outras estruturas, como músculo, lesão muscular, músculo cardíaco, músculo esquelético, alterações nos rins, no cérebro, no pâncreas, nas hemácias, e alterações pulmonares pode aumentar a AST. Um outro dado importante é que a AST aumenta bem mais do que a ALT nas hepatites alcoólicas. Dois exames que avaliam a síntese hepática, um é a albumina, que geralmente se altera pouco nas hepatites agudas, exceto na hepatite fulminante, e o outro é o INR, que pode se elevar principalmente nas hepatites fulminantes. E como nós vimos, as bilirrubinas podem se apresentar normais ou alteradas. Outros marcadores que nós dispomos é a gama-GT e a fosfatase alcalina. Elas estão mais relacionadas com processos que comprometem a árvore biliar ou processos expansivos no fígado. Quando eu tenho uma fosfatase alcalina e uma gama-GT muito elevadas num paciente que teve um quadro de dor abdominal de forte intensidade, com náuseas, com vômitos, com fenômenos colangite, com febre, com icterícia, a gente tem que pensar na possibilidade de hepatite biliar, ou seja, em decorrência de uma coledocolitíase, eu tenho uma pressão muito grande ao nível do colédoco e pode haver necrose hepatocitária, aumento de transaminases não tão elevado quanto ocorre nas hepatites virais, mas principalmente predomina aumento de gama-GT e fosfatase alcalina. E um dado importante vai ser o ultrassom abdominal, que deverá mostrar dilatação de árvore biliar, o que não ocorre nas hepatites virais. Um dado interessante nas hepatites virais é a linfocitose. Entretanto, quando essa linfocitose está associada com fenômenos sistêmicos, como linfadenomegalia, dor de garganta, rache, artralgias, a gente tem que pensar em outras possibilidades diagnósticas, como CMV, Epstein-Barr mononucleose ou dengue. As hepatites virais, praticamente os quatro mais importantes do ponto de vista epidemiológico no Brasil são os vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e, por último, o vírus da hepatite D, também conhecido como hepatite delta, proveniente da região amazônica, e quando o paciente vem da região amazônica e tem um HBsAg positivo, deve-se fazer a pesquisa também do vírus D. O vírus é um vírus que tem pouca importância epidemiológica, embora tenha alguns casos descritos no Brasil. O vírus G, o TTV e o 100V são de menor importância epidemiológica em nosso meio. Além desses vírus que a gente considera como hepatotróficos, porque eles predominam a lesão nos hepatócitos, nós temos vírus não hepatotróficos, em que o fígado participa do processo, mas eles têm outras manifestações. Então nós temos o vírus da dengue, o vírus da Epstein-Barr, o citomegalovírus, o vírus herpes simples, vírus da febre amarela, que deve ser pensado principalmente quando o paciente é proveniente de uma zona endêmica da febre amarela, o vírus Coxsackie, o vírus varicela zoster, o parvovírus B19 e o adenovírus.
Algum desses vírus pode ocorrer em pacientes imunocompetentes, como o vírus da dengue, o Epstein-Barr, o citomegalovírus, o herpes simples, mas uma boa parte está relacionada com pacientes que estão com imunossupressão, paciente com o sistema imunológico comprometido, pacientes transplantados, então a gente tem que pensar também nessas outras possibilidades de comprometimento hepático. Além dos vírus, nós temos outros agentes que podem agredir também o fígado e aumentar as aminotransferases, né? E aí destacam-se o álcool, a hepatite alcoólica, o NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, os medicamentos, que são extremamente importantes, às vezes a gente esquece, mas eles são extremamente importantes, pode dar quadro de hepatite aguda, as doenças autoimunes, que cursam mais frequentemente com doença crônica, mas podem evoluir com hepatite aguda. Nós já falamos da hepatite biliar, da colangite, as doenças metabólicas, que principalmente a doença de Wilson, que pode ter uma apresentação aguda também, que deve ser lembrada. A leptospirose, a malária, sepsis, toxoplasmose e, em algumas situações, em pacientes gestantes, tem casos específicos de lesões hepáticas severas em pacientes gestantes, que também é uma categoria que tem que ser pensada. E um dado que a gente tem que sempre lembrar, e principalmente pacientes em UTI, pacientes cardíacos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, são as lesões isquêmicas ou hipóxicas que são induzidas nesses pacientes, com hipotensão arterial, com arritmias, que podem apresentar aminotransferases bastante elevadas, que chama a atenção é uma LDH também muito elevada e tende a normalizar mais rápido do que quando é uma lesão pura. Uma pergunta que se faz, que é um senso comum, será que todo paciente com hepatite viral cursa com icterícia? Nós vamos ver que não, em torno de 30% a 40% vai se apresentar com icterícia. Um dado interessante também é que a presença de icterícia, colúria e acolia fecal faz com que as pessoas sempre fiquem pensando em hepatite, mas quando eu tenho essa tríade, e essa tríade é persiste por mais de um mês, e em paciente de faixa etária maior, eu tenho que pensar, tenho que descartar a possibilidade de uma doença obstrutiva, né, principalmente ao nível da papila, do colédoco ou pancreática, dando um quadro de icterícia obstrutiva, e os exames de imagem, ultrassom, tomografia e ressonância podem detectar a obstrução e dilatação de árvore biliar, coisa que não é descrito nas hepatites virais. Como é a via de transmissão e contaminação desses vírus? É diferente, né? Nós temos praticamente 4 vias, a via fecal oral, principalmente da hepatite A e da hepatite E, a via parenteral, principalmente o vírus da hepatite C, o vírus B e o vírus D, a via sexual, no nosso meio, a principal forma de transmissão é a via sexual para o vírus da hepatite B, o vírus C também pode transmitir por via sexual, e mais raramente a hepatite pelo vírus A. E a via vertical, principalmente em algumas regiões do mundo, na África e na Ásia, é a principal via de transmissão do vírus B, é exatamente a via vertical. E, caso menos frequente, hepatite pelo vírus C por transmissão vertical. Então, basicamente, fecal oral, parenteral, sexual e vertical. As características dos vírus das hepatites, né, é variável, né? Nós temos o vírus da hepatite A, que é um vírus de RNA, o vírus da hepatite B, que é um DNA, e o vírus da hepatite C é um RNA. E o período de incubação, que é aquele período em que tem o maior risco de contaminação, que o paciente praticamente não tem muitos sintomas e pode estar contaminando outras pessoas. Na hepatite A é de 14 a 49 dias, na hepatite B é um pouco mais prolongada, até 160 dias, assim como na hepatite C. E nós já vimos que na hepatite A predomina a fecal oral, na hepatite B no nosso meio sexual, mas pode também mais parenteral e vertical. E na hepatite pelo vírus C, principalmente, a principal forma é parenteral, sexual, está interrogado vertical, mas ocorre em menor percentual do que ocorre com a hepatite B, mas ocorre também com a hepatite C. Na vacina nós temos
vacina para hepatite A e para hepatite B, e quando o paciente está protegido contra a hepatite B, ele também está protegido contra a hepatite D, né? Nós não temos vacina contra a hepatite C, e a hepatite A nunca cronifica, isso é um dado importantíssimo, que a hepatite A não cronifica, enquanto que a hepatite B e a hepatite C, principalmente a hepatite C, tem maior risco de cronificação. As manifestações clínicas, a gente poderia classificar, caracterizar em 4 períodos, nem sempre são tão claros. Tem um período de incubação, que é o período de maior infectibilidade, a fase prodômica, que é uma fase inespecífica, fadiga, dinamia, anorexia, diminuição de peso, cefaleia, fotofobia, racha, artralgia, mialgia, hepatomegalia, mas não é tão dolorosa, não é uma hepatomegalia que pode ter um desconforto, na verdade, não é hepatomegalia dolorosa, como é descrito nos abscessos, ou num paciente que tem congestão hepática, que pode ser dolorosa, a palpação, ou quando você tem uma coledocolitis ou uma colecistite aguda, que você pode simular uma hepatomegalia dolorosa. E esplenomegalia. E a fase ictérica, que ocorre num percentual pequeno de pacientes, mais frequentemente na hepatite pelo vírus A, na hepatite pelo vírus B e menos frequentemente na hepatite pelo vírus C. E uma quarta fase, a fase convalescência, que ocorre para a felicidade da cura, na maioria dos pacientes com hepatite A, embora possa acontecer na hepatite pelo vírus A, hepatite fulminante, um caso em cada 1.000 a 10.000 pode evoluir de uma forma fulminante, que esse grupo que evolui com a forma de hepatite fulminante tem que ser cogitado o transplante, porque é um paciente que tem uma mortalidade muito alta. Ou o paciente cronifica, né? Cronificar significa que o vírus persiste por mais de 6 meses no organismo. E no caso da hepatite A não ocorre cronificação. O que é que acontece uma vez que eu entrei em contato com o vírus, né? Desde nada, se eu sou, por exemplo, vacinado contra a hepatite A e contra a hepatite B, ou se eu já tive contato prévio e eu tenho o mesmo vírus que eu estou tendo contato agora, não vai acontecer nada. Ou pode evoluir com hepatite aguda, que a grande maioria nós já vimos que é anictérica, ou pode cursar com icterícia. Cura, que ocorre na maioria dos casos da hepatite A, pode evoluir de uma forma fulminante, nós já falamos que é importantíssimo contactar o grupo de transplante hepático para que esse paciente fique sob a observação rigorosa para ver se ele vai precisar ou não do transplante hepático. Ou pode evoluir de uma forma crônica, com a persistência dos sintomas por mais de 6 meses. É fácil perceber que esse paciente não tem uma hepatite aguda, né? Esse é um paciente cirrótico, com ascite, volumosa, com ginecomastia, com circulação colateral. É diferente quando eu estou diante de uma paciente com icterícia, um paciente jovem, com uma paciente idosa. Uma paciente idosa com icterícia, com perda de peso, com persistência do quadro de icterícia, de acolia fecal, de colúria persistente, eu tenho que pensar mais em processo expansivo. Enquanto um paciente jovem, eu tenho que pensar um processo agudo de hepatite aguda, ou viral ou medicamentosa. Também é muito fácil perceber que essa jovem com ascite volumosa, com perda de massa muscular, circulação colateral importante, não é uma hepatite aguda, e sim uma doença já avançada, crônica, cirrótica já. E no paciente também eu posso detectar desde dados de flapping para encefalopatia, ascite, perda de massa muscular. Se realizar uma endoscopia ou se o paciente apresenta sangramento digestivo, tem que pensar na possibilidade de varizes de esôfago. Então são dados mais de doença hepática crônica. O plurido é importante, porque o plurido pode ser uma apanagem das hepatites agudas, mas deve sempre ser lembrado que a colia fecal, plurido e icterícia persistentes no paciente de mais idade, que se esse paciente ainda apresenta vesícula de Courvoisier, que é a vesícula palpável indolor, eu tenho que pensar na possibilidade de uma doença obstrutiva. E a hepatite fulminante? Quando é que eu devo pensar em hepatite fulminante? É aquele paciente que está evoluindo de uma forma
atípica, um paciente que está tendo quadro de encefalopatia, muita sonolência, fenômenos de sangramento, sangramento gengival, sangramento digestivo, sangramento urinário, a icterícia persistente, e no exame físico você percebe uma redução paulatina da maciçez hepática, né? Um fígado que pesava em torno de 1 grama e 1,4 kg fica em torno de 700, 600 gramas, quer dizer, houve uma redução importante da maciçez hepática. Além do surgimento de edema e ascite, né? E, como nós falamos anteriormente, os exames de síntese hepática alargam o tempo de protombina, é um dado que tem que chamar atenção, e uma albumina baixa. Então, esses dados são dados preocupantes. Esse paciente tem que ser internado e vigiado e contactado a equipe de transplante. Nós já vimos que a principal via de transmissão da hepatite A e E fecal oral, e em geral elas não cronificam, com exceção da hepatite E, que pode cronificar nessas situações aí descritas. E as consoantes, hepatite pelo vírus B, vírus C e vírus D, elas podem cronificar, e isso significa que persiste o processo por mais de 6 meses. A prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A, nós estamos como alta prevalência da hepatite pelo vírus A. E num paciente com hepatite aguda, o que é que eu devo pesquisar? Será que eu devo pesquisar todos esses marcadores? Né? Seria praticamente extremamente caro, né? E sem lógica eu estar pesquisando todos esses marcadores. Marcadores, o que é que nós vamos, na verdade, o que é que nós vamos fazer quando eu estou diante de um paciente com hepatite A em hepatite pelo vírus A, né? Se é um paciente que vem da região amazônica, que tem o HBsAg positivo, eu tenho que obrigatoriamente pesquisar o vírus D também. E a hepatite E, no nosso meio, a gente pesquisa como exceção. Depois que esses outros casos foram descartados, em paciente imunossuprimido, a gente tem que pensar na possibilidade de hepatite E. Ou então, numa gestante, que pode eventualmente, na hepatite E, evoluir de uma forma mais grave. E uma vez que eu estou diante de um paciente com hepatite, quais são as orientações em relação à dieta? Será que eu devo fazer uma dieta rica em carboidratos? Será que isso vai modificar a história natural? O que a gente usa uma dieta é uma dieta fracionada, não oferecendo grande quantidade de uma vez só, porque o paciente já está anorético, dinâmico, pode ter náusea, pode ter vômito. Então, as dietas ricas em carboidrato, elas são mais palatáveis, mas não há necessidade de usar. E evitar as dietas com muita gordura, porque o paciente já se encontra com náusea, né? A atividade física a gente deve restringir, porque não vai modificar a história natural, mas assim, como você precisa acompanhar esse paciente, o fato dele estar melhorando da indisposição, da dinamia, é um dado importante. E se ele continua fazendo muita atividade física, você fica na dúvida se ele está piorando ou é porque ele está com atividade física em excesso. Então, nesse período, a gente orienta a evitar atividades físicas desnecessárias. Uso de medicamentos, somente aqueles medicamentos que são essenciais e que não tenham associação com hepatotoxicidade. E, claro, eu vou fazer medidas profiláticas para evitar a contaminação dos contactantes, de acordo com o tipo de vírus. Se for o vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, nós vamos ver isso aí. E o acompanhamento para ver a evolução desse paciente. Os grupos de risco para hepatite A são enumerados, né? Pacientes que não têm bom saneamento, não fazem uma limpeza, um bom cuidado de higiene pessoal, que come frutos do mar, principalmente ostras, né? Crianças em creches, instituições mentais, pessoas que são limpadores de esgoto, se expõem mais a um risco de contaminar com hepatite pelo vírus A. E aí a gente pode entender por que é fecal oral. Olha quanto tem por 1 grama de fezes, quantas partículas virais existem por 1 grama de fezes, né? Então, é por isso que a principal via de contaminação da hepatite A é fecal oral. A faixa etária predominante é mais em crianças e jovens, mas pode eventualmente ocorrer em pessoas de mais idade. E um dado interessante é que, para que o vírus seja inativado, ele precisa ficar em temperatura, ficar em água fervendo por mais de 5 minutos, né? Mais de 5 minutos. E ele
em ostro pode permanecer viável até 5 dias. E em fezes secas, a temperatura ambiente, o vírus pode permanecer até um mês. Então, por isso o risco das zonas em que você não tem um saneamento básico, os controles sanitários importantes, né? E é interessante informar que naqueles pacientes que têm hepatite A, você deve fazer a limpeza das verduras e das frutas com o hipoclorito de sódio. E nos pacientes que têm, quando vão no banheiro, você tem que usar a água sanitária, que a água sanitária ajuda a eliminar o vírus e diminuir a contaminação. A profilaxia da hepatite A tem a profilaxia ativa através da vacina, que no SUS ela é liberada apenas para pacientes abaixo de 3 anos e pacientes que têm doença hepática crônica. Mas a vacina é disponível a nível particular. E a profilaxia passiva, que a gente usa em algumas situações só e que deve ser utilizada no máximo até uma semana após o contato, né? Mas o mais importante são os cuidados de higiene pessoais. Se tiver mais de um banheiro, separar aquele banheiro. Se não tiver, só tiver um banheiro na casa, você tem que usar essas medidas de orientar a lavar com água, toda vez que for no banheiro, lavar com água e sabão, usar água sanitária após o paciente utilizar o banheiro. E aquele paciente que está com hepatite viral pelo vírus A, não deve ser o paciente que vai manipular a água e alimentos naquela casa, porque ele tem risco de contaminar os outros. Esse nós já falamos em relação às medidas de saneamento, né, orientação de higiene pessoal, controle de água. Piscinas é um potencial, são piscinas que não são cloradas e que não tem uma renovação da água. Áreas de saneamento precário tem um risco, não compartilhar copo, talher, toalha, banheiro, deve, se possível, separar um banheiro, se não usar aquelas medidas que a gente falou anteriormente. Evitar beijos, abraços, né, porque tem um risco de contaminação. E após o contato com o vírus da hepatite A, o que pode acontecer? Nada, se o paciente é imune ou teve um contato prévio, pode ter uma hepatite aguda, graças a Deus, 99 a 99,9% dos casos cura, mas pode ocorrer o caso de hepatite fulminante, um caso para 1.000 ou 10.000. E lembrar que o paciente com hepatite pelo vírus A não cronifica, embora um paciente cirrótico possa se contaminar com o vírus da hepatite A. Hepatite B, nós temos um vírus que tem altamente infeccioso, mais do que o HIV, e que tem um risco grande de desenvolver carcinoma hepatocelular. E que tem um dado importantíssimo, que a vacina é extremamente eficaz, e aí a gente tem que estimular as pessoas a se vacinar. A vacina é liberada no SUS até a idade de 49 anos de idade, pode perfeitamente ser utilizada a vacina no SUS, né? E que existe pelo menos 450 milhões de portadores crônicos em todo o mundo. As principais zonas de distribuição do vírus da hepatite B se encontram na África, na Ásia, e o Brasil tem duas zonas, né? Tem duas áreas, uma área de média prevalência intermediária, mas tem uma área de alta prevalência, que é exatamente na região norte, e na região norte, além da hepatite pelo vírus B, a gente tem que lembrar da hepatite pelo vírus delta. Só para ter uma ideia, nós temos pelo menos 1 em cada 3 habitantes já entrou em contato com o vírus da hepatite B. Então isso é muita coisa. Cronicamente, 450 milhões são infectados cronicamente em todo o mundo. Nós vimos que a principal via de transmissão é a via sexual, não esquecer a via parenteral. No nosso meio, a via vertical é importante, mas não tanto quanto em algumas regiões, como a região da Ásia. Isso é um dado interessantíssimo, né? Quanto mais precoce o contato do vírus com o indivíduo, maior a chance ele tem de cronificar. Então, porque o vírus depende muito do sistema imunológico para ser eliminado. Então, quando
uma mãe gestante não fez a pesquisa do vírus durante a gestação, como toda gestante deve fazer, pesquisa do HBsAg, do anti-HBs, do anti-HVC, do HIV, sorologia para sífilis. Então, se detecta precocemente a presença do HBsAg na gestante, a gente já tem que orientar a criança ao nascer, deve fazer a gama-globulina hiperimune nas primeiras horas e a primeira dose da vacina, e a seguir fazer a continuação da segunda e a terceira dose da vacina, com 1 mês e 6 meses. Se não ocorrer isso, 90% até 90% das crianças vão ficar portadores crônicos do vírus, né? E com um risco grande de desenvolver carcinoma hepatocelular numa idade precoce. Se ele se adquirir essa infecção na primeira infância, até os 10 anos de idade, 20% a 30% vão evoluir cronicamente, e quando em adultos, 5% a 10% vão evoluir crônico, ou seja, a persistência do vírus por mais de 6 meses. Com a história da AIDS, houve uma mudança no perfil epidemiológico dos pacientes com hepatite aguda pelo vírus B, né? Infelizmente, os drogaditos, eles continuam, fizeram aumentar a prevalência desse coisa, mas os homossexuais passaram a ter um cuidado maior e reduziu muito a possibilidade de infecção aguda pelo vírus B. Então, a via sexual, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante na infecção no nosso meio da transmissão da hepatite B, e deve-se orientar o uso de preservativo nas relações sexuais para evitar tanto a história do hepatite B como o HIV, como a gravidez indesejável naquele período em que você não estava muito programado para engravidar. As formas de transmissão sexuais, o compartilhamento de agulha, de seringas, tatuagem em locais em que não são feitas as medidas de controle, né, tem um risco de contaminação. Não compartilhar tesourinha, alicate, barbador, escova de dente também tem um risco de contaminação. E o ciclo do vírus da hepatite B, ele precisa entrar dentro do hepatócito para que ele utilize o sistema de divisão do hepatócito para que ele sobreviva, né? E quando o paciente fica crônico, o que é que acontece? Ele deixa esse marcadorzinho chamado cccDNA, e quando cai o sistema imunológico, volta a replicar novamente e volta a infecção estar em plena atividade. Esse é um dado que a gente tem que se deter um pouco, que são os marcadores sorológicos da hepatite B. É muito importante a gente ter noção clara disso aqui. Então, isso é o antígeno de superfície do vírus B. O antígeno é a região central, ou core, do vírus B, onde tem o DNA do vírus. Quais são os antígenos que a gente detecta? S de superfície, antígeno de superfície do vírus B, antígeno core do vírus B, antígeno E do vírus B e o DNA viral. Desses antígenos, o único que não é dosado, que isso é detectado na imunistoquímica, só através da biópsia hepática, é o HBsAg. A gente não dosa no sangue. Então, são esses 3 marcadores, são esses 3 antígenos, e o que é que eu vou fazer quando eu vou ter cura? Eu vou negativar o antígeno de superfície, né, o HBsAg, e vou formar o anti-HBs, o anticorpo contra o antígeno de superfície. Contra o antígeno C, eu tenho 2 anticorpos. Tirando o antígeno, aí vou ficar anti-HBc, que é o IgG, que indica contato prévio, e o anti-HBc IgM, que denota um quadro agudo. E contra o antígeno E, eu vou formar o anti-HBe. Então é muito importante, num paciente que ficou curado, ele vai ter o anti-HBs positivo e o anti-HBc IgG positivo.
No paciente que é hepatite aguda, ele vai ter o HBsAg positivo e o anti-HBc IgM positivo. Numa hepatite aguda, não me interessa muito fazer o anti-HBe e o HBeAg, porque não vai modificar muito a história natural. Eu vou precisar desses marcadores numa hepatite crônica. Quando o paciente é vacinado, o único marcador que ele vai ter positivo, se a vacina for eficaz, é o anti-HBs. Ele não terá nenhum dos outros, porque a vacina é contra um pedacinho do antígeno de superfície, né? Então, eu só vou ter o anti-HBs. Então, isso é muito importante, né? Repetindo, na cura, negativo HBsAg e positivo anti-HBs, mas eu vou ter o anti-HBc e IgG positivo também. Na hepatite aguda, o HBsAg positivo, o anti-HBc e IgM. Num paciente que vai evoluir cronicamente, eu tenho a persistência do HBsAg por mais de 6 meses e não vai formar o anti-HBs. E aí é que é importante eu fazer o E e o anti-E na hepatite crônica e o DNA do vírus. Então, só um resumo, na hepatite A, fase aguda, na hepatite aguda eu tenho o marcador anti-HVA IgM, o anti-HVA IgG significa contato ou vacina e não cronifica, isso é importantíssimo. Na hepatite B aguda eu tenho HBsAg positivo, anti-HBc IgM com transaminase elevada, como aqui também vai apresentar transaminase elevada. Na hepatite crônica, pelo vírus B, eu tenho a persistência do HBsAg por mais de 6 meses e eu vou ter ou E ou anti-E. E o HBV-DNA positivo também por mais de 6 meses. No contato, eu tenho um paciente que teve contato com o vírus, vai ter o anti-HBc obrigatoriamente positivo. E se for vacina, ele vai ter o único marcador que vai dar positivo, é o anti-HBs. Na hepatite C, é importante a gente reconhecer que o HVC-RNA é positivo com transaminase elevada. Se o anti-HVC é positivo por ELISA, mas o RNA é negativo, isso ou é um falso positivo, ou então é a cura que ocorre num percentual que nós vamos ver. Então, para o diagnóstico de hepatite aguda, eu vou ter um anti-HVC positivo, mas obrigatoriamente eu tenho que ter um PCR quantitativo positivo para o vírus C. E quando cronifica, eu tenho um PCR positivo por mais de 6 meses. Então, uma vez que eu tenho uma hepatite aguda, o que é que eu faço? Eu preciso acompanhar, claro que preciso acompanhar para ver se esse paciente vai evoluir para uma forma crônica. E essa forma crônica é principalmente após 6 meses eu tenho que fazer a dosagem dos marcadores virais, do HBsAg e do anti-HBs. Se o HBsAg for negativo e o anti-HBs for positivo, significa que ele curou. Se o HBsAg persiste positivo e o anti-HBs negativo, significa que ele cronificou. E o paciente que apresenta cura sorológica da hepatite B, o que é que ele vai apresentar? Se ele tem cura, ele tem um HBsAg negativo, mas ele vai ter o anti-HBs reagente e o anti-HBc reagente. E a pergunta, esse paciente que curou pode doar sangue? Não, não pode doar sangue. Então, na infecção pelo vírus B, eu tenho uma hepatite aguda e um grupo vai fazer uma fase crônica. Nessa fase crônica é quando eu tenho uma persistência do HBs por mais de 6 meses. E a nomenclatura mudou. Quando eu tenho transaminase persistentemente normal, eu falo infecção crônica com o HBsAg maior do que 6 meses, a presença do HBsAg positivo por mais de 6 meses, com transaminases persistentemente normais, eu chamo isso de infecção crônica. Aí, se for E positivo, eu chamo infecção crônica HBe positivo, que anteriormente era imunotolerante. Se for infecção, persistência do HBsAg por mais de 6 meses e transaminases normais com anti-HBe positivo, eu chamo infecção crônica anti-HBe positivo, que anteriormente era portador crônico inativo do vírus B. Em geral não se trata, mas a gente vai ver a exceção de em que situações a gente vai tratar o imunotolerante. Ou melhor dizendo, infecção crônica HBeAg positivo. Se o paciente tem transaminase elevada, aí não, ele é uma hepatite crônica, aí é importante eu saber o E e o anti-E e eu vou tratar.
E lembrar que esses pacientes que têm fase crônica da infecção, eles têm um risco maior de desenvolver carcinoma hepatocelular. Então, na infecção crônica HBeAg positivo, significa que eu tenho um HBsAg positivo por mais de 6 meses, tenho umas transaminases persistentemente normais e uma carga viral muito elevada. Geralmente eu vou encontrar esses casos na transmissão vertical. Infecção crônica HBeAg positivo em geral não se trata, mas quando é que eu vou tratar? Na gestante, quando ela tem uma carga viral maior do que 200 mil, no terceiro trimestre da gravidez, eu vou administrar o tenofovir, porque com isso eu diminuo o risco da falha da prevenção do neném ao nascer, né? Da falha da prevenção da imunoglobulina e da vacinação. Num paciente que tem infecção crônica, mas que vai submeter a imunossupressão prolongada, também tem indicação de eu tratar. Homens acima de 30 a 40 anos com história familiar de cirrose ou carcinoma hepatocelular, também tem indicação de tratar. E paciente acima de 30 anos que realiza uma elastografia e dá um grau de fibrose maior do que 2, esse grupo também tem indicação de tratar. Então, na hepatite crônica pelo vírus B, a persistência do HBsAg por mais de 6 meses, com transaminases elevadas. Nesse caso, é importante eu saber se ele é ou ele é anti-E, e é importante a carga viral. O outro tipo é a infecção crônica anti-HBe positivo, que também é a persistência do HBsAg por mais de 6 meses, mas tem transaminases também persistentes, como no caso do E positivo também, com transaminase persistentemente normal. E uma carga viral baixa. Geralmente não tem indicação de tratar. Então, exposição ao vírus da hepatite B. O que pode acontecer? Se eu já estou vacinado, nada vai ocorrer, porque eu estou protegido. Se não, vai ter uma hepatite aguda, e essa hepatite aguda, a grande maioria é da forma aniquitérica, com transaminase muito elevada, tem uma forma ictérica e, eventualmente, uma forma fulminante. Dessa hepatite aguda, quando adquirida na fase adulta, 5 a 10% vão cronificar. E aí a cronificação, se tem transaminases persistentemente normais, é uma infecção crônica. Se tem transaminases alteradas, em torno de 2 a 6 vezes o valor normal, é hepatite crônica, e aí eu posso evoluir para cirrose, se não tratado. As infecções crônicas, como nós vimos, têm um risco maior de carcinoma hepatocelular, ou evoluir para o óbito, né? Então, o que é que a gente faz no paciente que tem o HBsAg persistente por mais de 6 meses? Eu devo fazer uma pesquisa dos contactantes sexuais e familiares para ver se ele já tem proteção. Se ele já tiver um anti-HBs positivo, não precisa vacinar, mas se não, eu devo vacinar. E orientar quanto ao uso do álcool, né? E tentar classificar se esse paciente é uma infecção crônica ou é uma hepatite crônica. Todos eu tenho que fazer a profilaxia dos contactantes sexuais e familiares. Esse é o aspecto em vidro fosco que ocorre nos hepatócitos, em decorrência da infecção pelo vírus B. E as orientações à dieta são mais ou menos aquelas mesmas que nós já demos anteriormente. E em relação às medidas profiláticas, aqui a vacina contra a hepatite B, usar a camisinha, né, para proteger os parceiros, enquanto o parceiro não tem ainda proteção contra, e fazer um acompanhamento para ver se ele vai evoluir ou não para a cura, que é a maioria, ou se vai evoluir de uma forma crônica. Orientar a vacinação. E a profilaxia da hepatite B ativa é através da vacinação, 3 doses, ou passiva quando o paciente teve uma exposição sexual, um acidente de agulha com sangue ou derivados. Eu devo fazer a aplicação da imunoglobulina hiperimune entre 1 e 10 dias. No recém-nato, de mãe HBsAg, eu faço a imunoglobulina ao nascer e faço a primeira dose da vacina e as doses subsequentes. As indicações são clássicas em relação à vacinação contra a hepatite B, inclusive as pacientes que são gestantes, elas têm indicação de fazer a vacinação se elas não são protegidas ainda. E o risco de cronificação pela transmissão vertical, independente de se é ou anti-E,
Independente, quem é tem maior risco de infecção crônica, quem é anti-E é um terço, mais ou menos, mas independente se é ou anti-E, o importante é fazer a vacinação e a gama-globulina hiperimune. E, logicamente, se o paciente é com carga viral acima de 200 mil no terceiro, a gestante tem carga viral acima de 200 mil no terceiro trimestre da gravidez, eu devo fazer, além da profilaxia ao nascer, do neném ao nascer, eu já devo começar o tratamento com tenofovir 300 mg ao dia. Então é importante saber em que fase o paciente se encontra, né? Se é uma infecção crônica, se é uma hepatite crônica, se é uma cirrose descompensada, se é uma hepatite compensada ou descompensada. E a terapêutica, nós não vamos entrar em detalhe, né? Mas temos a terapêutica que não induz resistência, que é com interferon, e a terapêutica com medicamentos orais, né? Que é o entecavir e o tenofovir, basicamente esses dois. Diferentemente da hepatite C, na hepatite B, o objetivo é reduzir bastante a carga viral ou negativar a carga viral. E o tratamento é prolongado. A hepatite delta, como a gente pode ver, ela tem um envelope, o vírus precisa do envelope do HBsAg para sobreviver. É um vírus defectivo, né? Ele é proveniente no nosso meio da região amazônica, ou pacientes que vêm do Mediterrâneo também têm incidência e usar de drogas endovenosos que viajaram no Mediterrâneo tem um risco maior de hepatite pelo vírus D. E duas formas de contaminação, né? Quando ocorre a co-infecção, ou seja, o vírus B e o vírus D infectam um indivíduo saudável, a grande maioria vai curar, né? Quando é uma superinfecção, ou seja, um paciente que já é portador do vírus B e se infecta com o vírus D, a maioria vai evoluir de uma forma crônica. Por isso é que é muito importante a vacinação. Hepatite C, a maioria dos pacientes se apresenta de uma forma assintomática, raramente você vai ter uma hepatite aguda pelo vírus C, mas pode ocorrer. São mais ou menos 3% da população mundial é crônico com o vírus. Qual é o problema da hepatite C? Primeiro é assintomático, segundo que cronifica na maioria dos casos. E ainda hoje em dia é uma das principais causas de transplante hepático. Muito provavelmente vai reduzir porque as medicações que são utilizadas são extremamente eficazes. E ainda é um problema em pacientes que fazem hemodiálise. Então é um vírus de RNA com período de incubação longo, transmissão predominantemente parenteral, não tem vacina. O diagnóstico é feito inicialmente com anti-HVC, esse RIBA, que é o imunoblot, é utilizado mais em banco de sangue, praticamente então se usa na abordagem clínica. E uma vez que o anti-HVC é positivo, seja por exame de sangue ou seja pelo teste rápido, a gente tem que fazer um PCR quantitativo para confirmar o diagnóstico. E a genotipagem ela não faz parte do diagnóstico, ela faz parte quando eu vou fazer o tratamento. Quando tem indicação de tratar, eu tenho que saber qual é o genótipo, porque a partir do genótipo é que a gente vai escolher o esquema terapêutico. A biópsia hepática praticamente então se usa, basicamente reduziu bastante a utilização da biópsia hepática, porque a gente tem os métodos não invasivos, né, de elastografia, ou métodos que utilizam exames laboratoriais, que é o FIBE4 e o APRE. Como nós vimos, o anti-HVC por ELISA é um teste de screening, né, ele tem uma sensibilidade boa. Qual é o problema? Ele demora de 8 a 10 semanas após o contágio para positivar. E ele não define infecção. O anti-HVC positivo, eu tenho que obrigatoriamente fazer um PCR quantitativo. Os métodos que utilizam biologia molecular, além de definir infecção, eles são utilizados para avaliar o critério de cura. E eles positivos precocemente, entre 1 e 2 semanas. O problema é que eles são um teste caro, eles não devem ser utilizados como screening. Então, o PCR qualitativo, que praticamente a gente hoje só usa mais o quantitativo. A genotipagem, como nós vimos, não é para diagnóstico, e sim terapêutico, e nós temos 7 genótipos. O mais frequente no nosso meio é o genótipo 1, a seguir o genótipo 3, depois o genótipo 2. Os genótipos 4, 5, 6...
são menos frequentes no Brasil, e genótipo 7 até o momento só foi descrito numa ilha japonesa. Antes fazia essa pesquisa da mutação do interleucina 28B. Hoje em dia, com as drogas muito eficazes, não tem mais necessidade de fazer essa pesquisa. A distribuição genotípica do vírus C é variável, né? Na África, o sul da África, a gente tem o genótipo 5, o norte da África tem o genótipo 4, e o Brasil tem um perfil muito parecido com o que ocorre na Europa e com o que ocorre nos Estados Unidos. Nós somos uma prevalência intermediária, entre 1,4% a 1,8%. O ciclo do vírus ele também precisa entrar dentro do hepatócito para fazer a sua subdivisão. O risco de transmissão viral em acidente com agulha é 30% quando o paciente é infectado pelo vírus B, 3% quando o paciente é infectado pelo vírus C e 0,3% quanto HIV. Todos eles têm profilaxia ao fazer. Em relação à hepatite B, se o paciente se o indivíduo que sofreu o acidente, se ele já tiver proteção, não tem problema, mas se não tiver, tem que fazer a gama-globulina hiperimune e a vacinação. Em relação ao HIV, também tem tratamento específico, né, no paciente que se houve um acidente de punção, e no hepatite C a gente acompanha para ver qual é a evolução, se ele vai ser uma hepatite aguda ou não. Então, a principal via de transmissão é a parenteral, em relação ao vírus C, né? A via sexual também pode ocorrer, mas mais em situações com múltiplos parceiros, usuário de drogas, paciente com HIV, DST, aumenta o risco. A vertical não é tão frequente, porém pode ocorrer em pacientes que têm HIV e vírus C e tem um RNA pelo vírus C elevado. E o contato, evitar tesouras, escovas, barbeadores, né, deve ser isolado de paciente para cada paciente. A hepatite pós-transfusional, né, era muito frequente no começo da década de 60, de cada 4 transfusões, uma era contaminada, seja pelo vírus B ou pelo vírus C. E à medida que foi tendo um melhor controle dos doadores e surgindo os screens, né, para o HIV, o screen por vírus C, hoje, graças a Deus, caiu bastante. É um caso para 100 a 103 mil doações. Evitar o contato com compartilhar agulhas, seringas, tatuagens, barbadores, escova de dente, drogas injetáveis, inalatórias. Tem um risco de contaminação, a utilização de seringas e agulhas. Vários atletas foram contaminados, né? É importante na história perguntar se fazia uso de seringa ou agulhas, que possam reutilizar agulhas. Piercing, né? Tatuagens podem ser fatores de risco, né? E nas clínicas de hemodiálise também tinha uma alta prevalência, graças a Deus, com as medidas de proteção e melhor controle de sangue diminuiu bastante, né? Mas ainda tem risco, porque o vírus pode persistir em superfície até 16 horas. Então, a replicação viral, existe uma alta replicação viral pelo vírus C, 10 elevado a 12 por dia, 10 elevado a 11 por vírus B e 10 elevado a 10 por vírus do HIV. A distribuição por faixa etária é mais frequente em adultos e idosos. E a população de risco acrescido são exatamente aqueles usuários de drogas injetáveis, pessoas que receberam plasma derivado antes de 1987, pessoas que receberam transfusão de sangue hemoderivados, hemodializados, doenças hepáticas crônicas, filhos de mães HVC positivo, muitos parceiros. Pacientes com mais de 40 anos devem fazer a pesquisa do anti-HVC. Alcoolistas, portadores de HIV, encarcerados, né? Pessoas com tatuagem, pessoas que compartilham barbeadores, alicate, tesoura, tem um risco maior. Mas é importante lembrar que não se transmite beijando, abraçando, sentando, deitando, pegando na mão, usando banheiro, comendo no mesmo prato, usando o mesmo copo, o mesmo talher. Não se transmite hepatite C, não se transmite hepatite C, não se transmite hepatite C e, consequentemente, o paciente não pode ser excluído do seu convívio social. Se ele trabalha com
com possibilidade de contato com sangue ou hemoderivados, não é o melhor local de trabalho, mas ele não está impedido de realizar outro tipo de trabalho. Quando é que eu vou pensar em hepatite C, se a maioria dos pacientes são assintomáticos? Quando eu detecto alguma alteração de aminotransferase, quando eu tenho um ultrassom que está alterado, e aí eu vou investigar. Quando eu estou diante de um paciente que tem hipertensão porta, ou paciente com cirrose, e aí não tem uma etiologia muito clara, eu tenho que fazer essa pesquisa. Ou quando ele tem manifestações extrahepáticas, né? Nós vamos ver que paciente com manifestações extrahepáticas, como cleoglobulinemia mista essencial, porfiria cutânea tarda, Lincoln plano, qualquer uma dessas manifestações, anemia, linfoma não Hodgkin ou alterações imunológicas, pode ser manifestações extrahepáticas do vírus C. Como aqui, com a cleoglobulinemia mista, com comprometimento renal, cleoglobulinemia mista com úlceras, petequias, porfiria cutânea tarda, Lincoln plano, vasculites, Lincoln plano também, manifestações diferentes, pápulas poligonais purpúricas, né, são dados que chamam a atenção. E um dado interessante é essa acrodermatite, né, que são vesículas, manchas, pluriginosas, nascendo de gianoide Prost, que ocorre mais em crianças, principalmente com infecções pelo vírus B, vírus A e Epstein-Barr. A biópsia nós já falamos, praticamente não se usa mais, mas ainda tem o seu valor, e o grau de fibrose é dado pela classificação de Metavir, que varia de 0, sem fibrose, a 4, que é o estágio de fibrose e cirrose. Porque hoje a gente dispõe de outras metodologias, como a elastografia, né, através do ultrassom, ou a elastografia por ressonância magnética. E os métodos laboratoriais, principalmente o APRE, quando ele é acima de quando se faz o cálculo, é acima de 1,5, ou o 5E4, quando é maior do que 3,25, isso sugere muito que o paciente tem F3 ou F4. Então, há necessidade de submeter o paciente a um procedimento mais invasivo, que é a biópsia hepática. Lembrando que a maioria dos pacientes é assintomático, nem sabe que tem essa infecção. Esse paciente especificamente abriu o quadro com hemorragia digestiva, mas já tinha ascite, já tinha hepatopatia crônica, não tinha álcool e era hepatite pelo vírus C, sem nem saber. Pode se apresentar já com sinais de hepatopatia crônica. E o cuidado que a gente tem que ter é nessa informação. Uma vez que você detecta que tem um anti-HVC positivo, antes de você dizer que ele tem uma hepatite C, é bom você fazer a confirmação com o PCR quantitativo. Uma vez que deu positivo, você tem que ter competência, tem que ter disponibilidade das medicações, tem que ter um atendimento multidisciplinar, com enfermeiro, farmacêutico, psicólogos, tem que ter uma compreensão com o paciente, não fazer julgamento de como, você pegou porque você fazia usuário de droga, ou você pegou porque você era alcoolista. Não tem sentido fazer isso. Você tem que ter um carinho com o paciente, né? Uma vez que você teve em contato com o vírus da hepatite C, o que é que pode acontecer? A grande maioria vai cronificar. Se não for detectado nessa cronificação, você hoje tem tratamento muito eficaz. 20 a 30% vai evoluir para cirrose, e esses que evoluem para cirrose, 2 a 4% ao ano tem um risco de carcinoma hepatocelular. E cura em 15% apenas, né? Cura espontânea. Anteriormente a gente só tratava quem era F3 ou F4 ou que tinha manifestações extrahepáticas. Hoje em dia trata-se todo mundo, inclusive F0 e F1. Se o paciente já tem uma cirrose descompensada, o ideal é que ele vá para o transplante, na fila de transplante, e depois que foi transplantado você trata. Se é uma cirrose compensada, você pode tratar. E orientar a vacinação contra a hepatite A, contra a hepatite B, orientar em relação ao álcool, né? E os cuidados em casa para evitar a contaminação dos contactantes. Então, todo paciente que tem cirrose, independente da etiologia, deve fazer um screening de CHC, né? Aqui mostrando uma ressonância magnética, uma captação na fase arterial e uma limpeza rápida na fase venosa, caracterizando o washout com alfa-fetoproteína elevada. Isso é um CHC. Como é o screening? Eu faço um ultrassom abdominal e uma dosagem de alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Se no ultrassom mostrar que tem uma lesão suspeita, eu devo fazer uma ressonância magnética, uma tomografia com contraste.
Não é infrequente a associação de HIV com o vírus C. Hoje nós temos medicações extremamente eficazes, livres do interferon, que cura 90 a 95% dos casos. A hepatite E, só para lembrar, não é, do ponto de vista epidemiológico, tão importante em nosso meio, mas deve ser lembrado nos pacientes transplantados de órgãos, pacientes que têm doença hematológica, pacientes que têm HIV, e nos casos de doenças severas em gravidez, que não é doenças próprias da gestação, e que foi afastada da hepatite A, B, C, deve-se pensar no hepatite E, porque eles podem ter uma forma mais grave. A epidemiologia no nosso meio tem casos esporádicos, né, mas tem áreas, zonas de grande prevalência, né, mas no nosso meio ela é esporádica. E a orientação geral que se faz é nos pacientes imunossuprimidos, transplantados de órgão, deve evitar comer carne de porco, porque tem um risco maior de transmissão pelo vírus E, carne de caça, mexilhão por causa do risco de hepatite, transmissão de hepatite E. Lembrar que nem tudo que dá febre, dá calafrios, dá icterícia é hepatite. Por exemplo, esse caso era um caso de hemorragia, o paciente apresentava hemorragia conjuntival bilateral e era dengue. Esse outro caso, um paciente que estava em tratamento para tuberculose, em março ele começou o tratamento, que tinha transaminases normais, mas em maio, 5 meses após, ele começou um quadro de adinamia, de anorexia, de febre, e olha para quanto foram as transaminases, ou seja, uma lesão aguda induzida por droga, que é a DILI, né? A doença de Wilson deve ser pensada principalmente quando tem história familiar, em pacientes jovens, com ou sem manifestações neurológicas. Se tiver presença do anel de Kaiser-Flash, fortalece mais ainda. E uma vez diagnosticado, vocês têm que fazer o screening dos familiares. Esse jovem aqui foi dado o diagnóstico já numa fase já com cirrose, mas ele está muito bem. E o irmão foi dado o diagnóstico pelo screening. Essa jovem teve 2 irmãos que faleceram e ela hoje está mais de 15 anos em acompanhamento. Tem uma filha já que vai fazer 15 anos também. E muito bem, mas 2 irmãos faleceram com a doença de Wilson. E uma outra entidade que a gente tem que pensar também, embora seja mais comum da forma crônica, que é a hepatite autoimune, que cursa basicamente com fenômenos autoimunes, com estrias, pode apresentar acne, é mais frequente em mulheres, mas pode acontecer em homens também. E o que chama a atenção é uma gama-globulina muito elevada com transaminase também alterada. O MELD é um sistema de avaliação do grau de reserva hepático. Ele varia de 6 a 40 e ele é muito utilizado não na hepatite aguda, mas na hepatite fulminante e nas cirroses, né? Então, o MELD varia de 6 a 40. Quanto maior o MELD acima de 19 tem um risco grande de mortalidade em 3 meses e é utilizado na prioridade na lista para transplante. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre hepatites agudas, não só virais, como as outras hepatites. Eu espero que tenha sido útil essa apresentação para vocês. Muito obrigado.